Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fora do Protocolo. E hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante: autismo na vida real. O que a família precisa entender e o que é que os profissionais precisam fazer melhor. E para essa conversa, estamos aqui hoje com a analista do comportamento, Joyce Pontes. Joyce, se apresenta um pouquinho para a gente, fala um pouco da tua vasta experiência nessa área. Eu me chamo Joyce, sou analista do comportamento, né, como Larissa apontou. Eu já atuo na área há mais de 10 anos, né, e passei aí por vários ambientes, vamos dizer aí, dessa prática de autismo. Inicialmente, comecei como AT escolar, né, então eu atuava ali no ambiente de escola. Atendi também como aplicadora por muitos anos no contexto de clínica e também domiciliar. E entrei nesse processo, né, depois de algumas pós-graduações e capacitações de supervisão de casos, né, com a análise do comportamento. Hoje eu supervisiono alguns casos ainda e também dirijo uma clínica multidisciplinar. Perfeito. Joyce, para começar as perguntas, deixa eu te fazer uma. Você trabalha com autismo há mais de 10 anos. Quando você olha para trás, assim, o que é que mais mudou da forma que as pessoas falam e entendem sobre autismo hoje em dia? Eu acho que essa mudança ela é bem drástica, assim, muito diferente de quando eu comecei, e eu vou começar falando por mim, né? Então, eu comecei, eu ainda era estagiária, né? Então, eu estava em formação e eu não tinha nenhum conhecimento sobre autismo dentro da minha formação, da minha graduação. Inclusive, o meu TCC fala sobre isso, né? A graduação, ela não traz, né? A graduação de pedagogia, de psicologia, hoje é mais diferente, mas naquela época não se falava muito sobre o assunto, né? A gente ainda tinha algo, assim, muito estereotipado mesmo, né? Algo muito fechadinho. Os filmes que se traziam sobre autismo, né? Então, limitava aquele autismo mais clássico, né? E hoje em dia a gente vê que o autismo, como já se diz o TEA, né? É um espectro. Entendi. Então, a gente precisa olhar para a individualidade de cada sujeito e para como esse autismo se manifesta em cada um. Então, eu acho que hoje a gente já tem mais informações, mais acesso a esse conhecimento que desmistifica, né, essa questão de como era visto há 10 anos atrás. Entendi. E pegando um pouquinho desse gancho que você falou aí, a gente vê um número muito grande dos diagnósticos de TEA de uns anos para cá. A gente vê até pessoas, depois de mais velhas, se descobrindo com TEA. A sua visão profissional, a gente está falando realmente assim de um boom de diagnóstico ou é porque hoje em dia a gente tem mais informações sobre isso? Essa pergunta é uma pergunta bem frequente e bem comum no nosso meio, né? As famílias questionam isso, as pessoas que vão se aproximando do tema questionam isso, mas os próprios estudos mostram que não houve um aumento de diagnóstico. Certo. Pelo contrário, a gente tem profissionais agora que são mais capacitados, né? E que têm um olhar mais refinado para poder trazer esses laudos e esses diagnósticos de forma mais assertiva. Então, não é que o autismo ele nunca existiu, ele sempre esteve lá. Mas, às vezes, ele era nomeado como outras coisas, como outros transtornos, né? E as pessoas não conseguiam identificar ali naquelas dificuldades daquele aluno dentro de sala de aula, enfim, como o autismo. E por isso também a gente vê o diagnóstico tardio, né, nos adultos hoje. E esse adulto, ele vai olhar lá para a infância dele e vai dizer, poxa, eu tinha esses e esses comportamentos, né? As pessoas achavam que eu era meio estranho. E aí hoje eles entendem, né? Isso é bem importante também, mesmo que tardiamente, esse diagnóstico para que a pessoa ela se conheça, né? A gente costuma sempre dizer que o diagnóstico ele não define aquela pessoa, mas ele me situa um pouco melhor ali no mundo, ele faz eu perceber e entender. Ele te dá algumas respostas, né? Isso, alguns nortes que até então, às vezes, você fica ali desencaixado, né? Eu me achava muito estranho nisso, eu não sei porque eu não conseguia fazer isso ou participar disso, mas aí o diagnóstico, ele clareia, né? Eu tenho muito essa percepção, o diagnóstico, ele não define, mas ele clareia um pouco mais para que você se conheça, se perceba, e a partir dali você consiga desenvolver aquilo que é necessário. E a gente escuta muito, né, na prática da gente, muitas famílias, o relato das famílias de eu era assim também quando eu era pequeno e acaba recebendo o diagnóstico adulto. Esses pais acabam recebendo o diagnóstico na vida adulta. Isso. Eu acho que isso é um ponto que faz com que hoje os pais olhem para os filhos e digam eu era assim quando eu era pequeno. E, por outro lado, a gente tem uma outra geração, né? A geração aí que vem antes dos pais, é dos avós. E o que a gente escuta muito dos avós é a negação do diagnóstico dos netos.
porque essa mãe que viu o filho crescer e hoje tem autonomia e independência, ela geralmente vai dizer isso aqui, não, mas meu filho era assim e hoje Fulano era do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito e hoje tá ok, né? Então a gente vê essa outra geração com mais dificuldade de perceber. E é o que a gente pontua, né? O diagnóstico ele vai fazer com que eu traga ali intervenções que vão beneficiar o desenvolvimento e a vida dessa pessoa, né? Então, talvez esse adulto que hoje conseguiu superar, só teve o diagnóstico agora, se ele tivesse tido um acompanhamento, né? Ele não teria passado por tantas dificuldades aí sociais, pessoais, profissionais no processo. Perfeito. A gente vê muito isso em relação a todos os temas, né? As pessoas hoje estão com mais acesso à informação, principalmente nas redes sociais. Diante desse tema, né, do autismo, tu percebe que esse acesso à informação tem ajudado mais as famílias ou tem confundido mais a cabeça delas em relação ao tema? É muito delicada essa questão da informação e do acesso à informação. Ela é positiva, porque, como eu falei, 10 anos atrás a gente não tinha tanta informação sobre o tema. No entanto, a gente sabe que na internet a gente tem informações muito boas e também informações, né? Muitas inverdades, né? Então, não é diferente dentro do autismo. A gente tem muitas inverdades, né? A gente tem, por exemplo, muitos cursos de formação, né? Bem aspado de formação, com valores baixíssimos, e eu não estou pontuando aqui só sobre o valor, mas eu estou pontuando sobre as qualidades de cursos até para capacitação desses profissionais, né? Então, muitas pessoas hoje estão se usando, né, da quantidade de diagnósticos que se tem para se beneficiar financeiramente dessa causa, né? Isso é muito comum. Então, a gente realmente precisa ter muito cuidado, né? Quais são os vídeos que eu compartilho, né? Quais são, de quem é aquela pessoa que está vindo a informação, né? Quem é esse profissional, né? Então, profissionais têm se vendido muito dessa forma, às vezes dizendo que tem muita experiência, que já atua há muito tempo, né? Mas quando você vai estudar profundamente qual é a base daquele profissional, não tem-se muito respaldo daquilo que ele está falando. Então, a gente precisa estar sempre buscando o que tem evidência científica para o autismo, né? Não é o achismo, não é os meus anos de experiências, até porque em 10 anos muitas coisas mudaram, né? Do que se fazia antes e de como se é o tratamento Saúde é agora. sempre atualizada, né? Sempre. E se tratando de autismo, que a gente não tem todas as respostas ainda, né? Então, a gente está sempre buscando, estudando, tem sempre algo novo. Então, eu diria que a internet, ela é uma boa fonte, né? Principalmente para as famílias que, às vezes, quando recebem o diagnóstico, está ali muito perdido. Mas, assim, na minha prática clínica, a gente tem ali uma vertente de precisamos informar esses pais e trazer a informação correta para eles. É como sabe? se fosse uma educação. Isso. Então, assim, a gente se disponibiliza para isso. Então, a gente faz parte do nosso processo, trazer conhecimento para essas famílias, né, para que eles não estejam ali adeptos a qualquer coisa que vai surgindo, e surge muitas, né? Durante todo esse tempo essa medicação que é a cura para o autismo, né? Isso aqui que vai resolver o problema, ele vai falar, assim... Eu, como nutricionista, vejo muita gente falando, ó, tal suplemento, tal nutriente tá melhorando em 50% a parte cognitiva. E a gente passou por várias etapas, né? Tira o glúten que resolve, né? Então, a gente já passou por vários processos e a gente precisa ter realmente muito cuidado, até porque quando eu trago essas informações para a família, a gente precisa pensar, essa família tá ali, muitas vezes, num momento de luto, né? Delicado, de um sonho que foi planejado por um filho e as expectativas não são supridas, né? De certa forma. E aí você vem com respostas como se fosse solucionar aquele problema. Cria-se uma expectativa nessa família. Uma falsa esperança, né? Uma falsa esperança e não dá nenhum resultado. Famílias que investem muito dinheiro, né? Nessas ofertas que tem assim. É verdade. E a gente não vê realmente resultados positivos. Joyce, e na prática, hoje em dia, você sente que melhorou nos últimos anos o cuidado com essas crianças autistas ou você acha que ainda continua muito falho? Eu acho que teve melhoras, sim. A gente ainda vê muitas falhas, porque, como eu pontuei, essa equipe que atende esse grupo do autismo, enfim, precisa estar capacitada. Né? E essa capacitação vem de um olhar humanizado. Então, a gente veio de muito tempo, né, dentro da análise do comportamento e também de outras abordagens, às vezes olhando
simplesmente para o comportamento daquela criança ou pela dificuldade daquela criança, mas não olhando para ela realmente como um sujeito. Né? Então a gente precisa olhar com um olhar humanizado. Eu preciso entender, como eu já pontuei, que aquela ali é uma pessoa para além do diagnóstico, né? Então a minha postura precisa ser uma postura acolhedora, né? Eu preciso atuar nesse cuidado de forma que eu realmente esteja ali me colocando com empatia, né, no lugar. A gente vem falando muito, né, nos últimos anos sobre o assentimento, né? Então, assim, a criança às vezes ela não é verbal, ela não consegue se comunicar, enfim, mas eu preciso buscar esse assentimento, eu preciso criar um tratamento, né? Meu atendimento precisa ser voltado ao conforto daquela pessoa, né? Não só aquilo que eu quero fazer. Eu planejei, eu tenho metas, eu tenho objetivos, não, mas eu preciso que aquele paciente, né, que aquele aprendiz, ele esteja bem, né? Ele esteja satisfeito, ele esteja feliz no setting terapêutico. Perfeito. E pensando assim num contexto da prática clínica mesmo, quando a família chega pela primeira vez numa clínica, assim, o que é que você observa como as maiores angústias? Porque recebe o diagnóstico, né? E aí vai procurar a clínica, cheguei com toda essa bagagem, né? Quais são as maiores angústias? Olha, eu acho que aí a gente teria 2 pontos, né? Como o autismo é algo muito amplo, né? Tem várias vertentes, então cada caso é um caso, né? A gente já fala aí dos níveis de suporte também, então vai depender de que nível de suporte é aquela criança que chegou ali. Então eu vou ter aquele caso que é às vezes um caso mais severo em relação, né? Essa palavra severo precisa ter muito cuidado, né? Porque em relação aos comportamentos que apresenta. O nível de suporte, como já diz o nome, é relacionado ao suporte que aquela pessoa precisa, né? Mas essa questão do severo não, ela até não é mais utilizada, porque às vezes o pai considera severo aquela criança que é mais agressiva, né? Aquela criança que não consegue se comunicar verbalmente, enfim. Então, esse caso, quando eu chego com um perfil, né, que a gente chama de nível 3 suporte, então a família ela tá olhando muito para aquele momento. Então, ela fica ali angustiada de eu preciso que ele pare de bater, ele pare de se agredir, né? Ele machuca as pessoas, ele destrói as coisas em casa, enfim. Então, eu não sei o que fazer. Então, esse perfil, a família geralmente vem focando nesse momento. Mas eu tenho outro perfil, né? Que é aquela criança que recebeu o diagnóstico, ali o nível 1, o nível 2 de suporte. Então, ela consegue se comunicar de alguma forma, ela tem uma certa autonomia, mas ali, quando eu vou para o nível 1 de suporte, eu tenho uma dificuldade nas relações sociais, né? Então, ela não consegue perceber, né, como se comportar no grupo, no meio, nas situações. E essa família, ela tem uma angústia da autonomia desse filho, né? Como é que vai ser quando ele for adolescente, quando é que ele for adulto? Então, muitos acabou de trazer o diagnóstico, mas eles já estão pensando nisso, né? Do que vai ser o futuro do meu filho, como é que vai ser essa independência do meu filho lá na frente. E aí, para cada caso, a gente vai precisar, como eu falei, trazer conhecimento para essa família, né? Situar eles naquele momento, elencar ali o que é prioridade para ser trabalhado com cada caso. Eu entendo que a sua angústia é essa, a sua demanda é essa, mas a gente vai trabalhar sobre o comportamento mais grave agora, né? E depois disso a gente vai entrando com outras habilidades que vai trazer autonomia e independência. Perfeito. E pegando esse gancho ainda do recebimento do diagnóstico. Quando a criança recebe o diagnóstico, muitas famílias entram no movimento de urgência. O que é que você considera como primordial nesse começo? Quais são os primeiros passos? O que você diria para uma família agora? Comece por aqui. Eu acho que o primeiro passo é eu aceitar esse diagnóstico. Não é um processo que vai acontecer para muitos de um dia para o outro. Eu preciso aceitar esse diagnóstico, entender que é a minha realidade a partir de agora, mas também não fechar todas as possibilidades, né? Quando a clínica ela traz ou a equipe ela traz para essa família o conhecimento, ela vai desmistificar muita coisa e vai talvez diminuir também essa insegurança, esse desespero e essa angústia inicial. Então, assim, é autismo, a gente está aqui para te dar esse apoio, esse suporte, mas isso não significa que vocês não vão mais viver, né? Seu filho é autista, mas ele pode tudo. Ele pode fazer todas as coisas, ele pode ir a todos os lugares, ele pode viajar, ele pode tudo, né? Então, a gente precisa desmistificar, trazer conhecimento para essa família e conduzi-los a aceitar esse diagnóstico. Perfeito. Maravilhoso. Joyce, a gente sabe que os pacientes
TEA, autistas, eles geralmente precisam de alguns tipos de terapias diferentes, né, de multiprofissionais. Existe uma ideia que eu percebo muito de que, assim, quanto mais terapias, melhor. Isso faz sentido ou a gente pensa mais na qualidade da terapia e a resposta do paciente, ao invés do número de terapias? Sempre qualidade, tá? Vai ter algum cliente, paciente, que ele vai precisar realmente de uma quantidade maior de terapia. Por quê? Porque ele tem mais defasagens em algumas habilidades, então ele precisa de profissionais, multiprofissionais ali, né? De uma equipe multidisciplinar, e ele vai precisar de suporte. Mas isso não significa que essa criança, esse adolescente, ele vai viver a vida dele, o dia inteiro dele, só em terapia, né? Ele, como eu já apontei, é um sujeito, uma pessoa, ele precisa viver, ele precisa ter lazer, ele precisa ter tempo de descanso, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com esses laudos que chegam muito fechadinhos, sabe? Com aquelas quantidades ali, que se você for colocar na prática aquela quantidade de terapia que tem no laudo, aquela criança não tem vida, né? Então eu preciso de uma equipe que consiga fazer uma boa avaliação para fazer esse filtro, né? Eu preciso de profissionais que estejam ali disponíveis e dizer assim, olha, dentro da minha especialidade não há mais demandas e ele não precisa, não é porque está no laudo, né? Então a gente precisa estar ali disposto a discutir sobre isso, né? Trocar com esse neuro, com esse psiquiatra e pontuar em relatório, em gráficos, enfim, em dados, né? Se há realmente aquela demanda ou não naquele momento. Perfeito. E pensando pelo lado da família agora, o que é que essa família pode observar para poder pontuar para a equipe? Se aquele processo terapêutico está fazendo sentido para aquela criança? Essa pergunta é muito boa, porque a gente vê, infelizmente, muitas clínicas vendendo um tratamento bem lindo, né? Vende tudo muito bonito, porque aqui nós somos uma equipe qualificada, preparada, e eu acho que o primeiro ponto que a família precisa olhar quando ela vai escolher um local ou uma equipe, né, multidisciplinar para atender o seu filho, é a participação dessa família, né? Então, até que ponto essa equipe permite que esse pai participe do processo? As portas dessa clínica ou desse contexto estão abertas para essa família, né? Esse pai, essa mãe, eles participam ativamente do processo. Eles entendem, não de uma forma tão técnica, mas com uma linguagem que eles consigam compreender quais são os objetivos de cada terapia para aquela criança, né? Então, eu preciso olhar para isso. E, para além disso, eu preciso ver os resultados dessa terapia na vida do meu filho. Então, se eu tenho ali os terapeutas dizendo para mim, ele tá tudo bem, ele tá avançando, ele tá maravilhoso, ele foi muito bem dentro do espaço clínico, mas quando eu saio do espaço clínico, eu não tenho essas habilidades que a gente chama generalizadas, né? Então, a gente não considera que aquela aprendizagem foi adquirida, né? Em aba e em qualquer outra especialidade falando de autismo, a gente defende muito que a gente precisa ensinar para a vida. Eu não posso ensinar para um ambiente, um setting terapêutico. A criança não precisa estar só bem, né, estável dentro da clínica, mas ela precisa trazer tudo aquilo que ela aprende dentro do espaço clínico para ser feito na vida dela, com o pai, com a mãe, com a avó, no shopping, numa festa de aniversário, em qualquer ambiente. Perfeito. Você falou sobre a família, o papel da família. E a pergunta que eu vou te fazer agora, ela tem um gancho em cima disso. A gente fala muito do papel da clínica, né? Mas em que momento entra o papel da família também no tratamento do paciente? Para mim, o papel da família ele precisa estar ali presente desde o iniciozinho, né? A família ela vai ter uma carga bem grande nesse início de diagnóstico por várias questões, né? Para encontrar a equipe, né, mais adequada para o seu filho, a clínica mais adequada para o seu filho, enfim, para fazer esse processo, mas é muito de responsabilidade dessa família buscar entender, né, sobre autismo, né? Não é porque eu sou o pai e tenho uma equipe terapêutica e eu me isento. Sim. O terapeuta tá lá, então ele conhece, eu já estou fazendo a minha parte, eu já coloquei meu filho na terapia, eu já fiz tudo que estava ali no laudo, então agora é só esperar o resultado vir. Entendi. Né? Não vai funcionar.
né? Então, eu preciso ser parte ativa desse processo, né? Eu, pai, eu, mãe, eu preciso querer saber o que é que está acontecendo e eu preciso colocar em prática no meu dia a dia com meu filho também. Perfeito. Então, é os dois viés, né? Se essa equipe, ela não traz para essa família orientações, né? O treino parental, que se fala muito, mas pouco se faz, né? Porque existe uma diferença entre orientação parental e treino parental. Orientar é sentar aqui e dizer, olha, eu oriento que você faça assim em casa, quando ele for tomar banho, né? Quando você for sair com ele, você usa uma rotina, eu estou orientando. Mas treinar é eu ir lá, eu mostrar. Ou então eu trago esse pai para dentro da terapia e mostro para ele como é que a gente faz e fico ali com ele até ele conseguir fazer da maneira que deve ser feita para ajudar. Então, assim, esse pai que ele só leva a criança ali na terapia, na clínica, mas ele não entende do que está acontecendo, ele não consegue trazer essas técnicas da terapia para a vida também, ele não vai estar contribuindo com o processo. Ele pode, inclusive, não intencionalmente, né, mas prejudicar. Né, fazer ou dar ali opções, enfim, estratégias para aquela criança que não vão ser favoráveis, né? A equipe está orientando de uma forma, o pai está fazendo de outra e a gente não consegue muitas vezes avançar. Perfeito. Pensando um pouquinho na rotina terapêutica desse paciente, como é que a gente encontra um equilíbrio entre estimular a criança, estimular o paciente, e transformar essa rotina numa sobrecarga, levando até uma exaustão às vezes, né? Como é que a gente consegue encontrar esse equilíbrio? É delicado, é difícil, né? A gente ouve muito dessas famílias, né? Estamos cansados, né? Já estamos há muito tempo nessa rotina. Porque também são dois perfis, né? Tem a família que cobra e pede a carga horária extensa, e tem a família que fica, estamos cansados e tal, e a gente tem que ficar nesse... E eu acho que, assim, é sempre a gente olhar caso a caso. Independente do que traz essa demanda da família, a gente, como profissional, a gente precisa ser sincero. Quem decide sobre o filho é o pai e a mãe, né? É o responsável por aquela criança. Mas se eu não trago a realidade do que realmente aquela criança precisa, eu estou sendo negligente. Se o pai chegar para mim e diz, não, eu quero tudo que está aqui, porque é o que tem que ser feito para ele, mas a gente já entendeu que aquela criança não tem necessidade daquela carga horária inteira, daquela demanda toda. Então, é a minha responsabilidade como profissional abrir isso para essa família e mostrar de forma clara para essa família por que aquela criança não precisa dessa carga horária toda de intervenção. E é aquilo que eu pontuei. Criança precisa ser criança, adolescente precisa ser adolescente. Eu não posso botar esse sujeito ali dentro de um espaço clínico para o resto da vida dele e privar ele de ter outras vivências, né? Eu quero que as minhas crianças, os meus adolescentes, eles passeiem, eles vão à festa dos amigos, né? Eles viajem com a família. Então, assim, se eu não oportunizar isso para eles, né? Como é que vai ser daqui a uns anos? Vão ser 10 anos dentro de terapia, mas eu não vou ter as habilidades que eu precisava para minha vida. Eu vou até te fazer uma pergunta pegando um gancho desse aí que tu falou, que criança precisa ser criança, adolescente precisa ser adolescente. Lá no consultório de nutrição eu tenho uma conversa com os pais que é assim, hoje em dia a gente tem diversos tipos de suplemento alimentares que são saborizados. A gente vê até parcerias de algumas empresas com marcas já conhecidas. E às vezes a prescrição de um achocolatado para uma criança, ela entra tanto na parte nutricional, mas ela também entra pensando nessa questão de que a criança ela precisa ser criança, é verdade. né? E aí, Joyce, você acha que esses momentos, assim, onde os pais deixam a criança ser criança, eles potencializam o efeito das terapias? Com certeza, né? Então, eu preciso valorizar essa infância que passa rápido para todo mundo, né? Então, imagine eu pegar uma criancinha ali que foi diagnosticada precocemente, 2 aninhos, 3 aninhos, e aí ela não tem essa vivência, ela não tem o parquinho durante a semana, ela não tem um momento livre de brincar em casa, ou até momentos com a própria família, ler uma história, né? Enfim, eu não disponibilizo essas oportunidades para
essa criança, e ela tá ali na terapia, às vezes de segunda a sexta, né, todos os dias, vai para a escolinha de manhã, ou vai para terapia tarde, por exemplo, sai da terapia já quase anoitecendo, janta, dorme, e outro dia começa tudo de novo, né? Então, eu estava até vendo esses dias uma postagem sobre isso, né? A agenda das crianças está, às vezes, mais sobrecarregada que a agenda de um adulto. Dos próprios pais, né? E a gente precisa deixar essas crianças serem falando crianças. sobre isso hoje, na clínica, hoje, falando para uma mãe, inclusive, a importância de não sobrecarregar a agenda da criança. Sim. Porque ela estava falando sobre inúmeras atividades. Colocar a criança num esporte, colocar no inglês e não sei o quê. Calma. Vamos pensar com calma para a gente também não lotar. Porque além dessas atividades extras, tem as terapias. Isso. E aí a gente entra numa sobrecarga de estímulo, né? Entendi. Então, essa criança que ela precisava estar bem, descansada, né, para ela estar ali atenta, ativa, no momento que ela precisa de uma intervenção, ela vai estar cansada, ela vai estar com sono. Sim. E esse cansaço e esse sono geram outros comportamentos que prejudicam todo o processo. Irritabilidade, às vezes até agressividade mesmo. Sim. Né? Aquela criança que às vezes ela não consegue verbalizar que está cansada, ela não consegue dizer, eu estou exausta, eu estou cansada, mas aí o comportamento dela mostra aquilo e às vezes os pais não entendem, né? E é como eu falei, para muitos pais, eles estão fazendo o melhor. Né? Eu preciso colocar todas as terapias, todos os esportes, todas as atividades que ele puder fazer, né? Porque o tempo está passando, eu não posso perder tempo, o tempo é ouro, enfim. Eu pergunto logo, de que horas ele vai brincar? De que horas ele vai ficar no tédio? Aqui nessa agenda. Ócio, né? Que horas ele vai ficar sem fazer nada? Né? E aí a gente vai criando essa cultura desse nosso século mesmo, né? De que a criança, ela não sabe mais viver o ócio. Não. Ela não sabe mais viver o tédio. Né? O adolescente também não. Tem que estar com aquela a mente sempre trabalhando, sempre ativa, tem que estar ocupado com alguma coisa. E não tem que, né? Não tem que nada. Não tem. Maravilha. Joyce, a gente falou muito sobre terapia e eu sei que muita gente já ouviu falar em ABA. Esse termo ABA. Como é que você explicaria o que é o ABA de uma forma fácil para o público no geral entender? ABA é uma sigla em inglês, né, mas que traduzindo para o português, análise do comportamento aplicada. Né, a análise do comportamento, ela é uma ciência que ela tem como base ali a teoria do behaviorismo, né? Quem é da área de psicologia vai entender um pouquinho mais sobre essa abordagem. E aí, o que a ABA faz de diferença para o autismo, né? Então, dentro da análise do comportamento, do behaviorismo, o comportamento ele é o objeto de estudo. E eu olho para esse comportamento para atender e tentar compreender esse sujeito, né? Como ele se comporta, como esse ambiente que ele está, né, influencia nesse comportamento dele. E a ABA, de uma forma bem resumida, e que para mim é a melhor forma que eu poderia falar, a ABA é a ciência que vai estar ali para ajudar, né, para auxiliar esse sujeito a desenvolver habilidades de autonomia, né, de melhoria de qualidade de vida. Então, se eu digo que a minha criança, meu adolescente, enfim, até adulto, está fazendo terapia ABA, mas eu não vejo resultados de melhorias na qualidade de vida, se você for avaliar com cuidado, aquilo ali não é ABA. Não é ABA. Né? Então, assim, a gente ainda tem muitas pessoas muito fixadas em alguns protocolos, né? A análise comportamental tem vários protocolos de avaliação. Então, as pessoas, elas olham para o paciente diante do protocolo, né? Daquele gráficozinho que tem lá e mostra quais habilidades ele tem e quais ele não tem. Mas o protocolo, ele não vai mostrar para mim aquela pessoa. Isso. Então, eu preciso olhar para a pessoa. O que é prioridade para eu ensinar para essa pessoa dentro do contexto familiar, dentro da realidade de vida que tem, da faixa etária que ele tem também, né? Então, o que é importante eu ensinar para um adolescente? Né? Então, eu não posso estar ensinando para um adolescente uma habilidade que talvez aí já passou para ele, né? Então, eu preciso contextualizá-lo dentro da faixa etária que ele está ali incluído. Perfeito. Quando a gente vê críticas à análise do comportamento, na tua visão, isso fala mais sobre a ciência ou sobre a forma como está sendo aplicada? Olha, as críticas para mim sobre a análise do comportamento, eu sou suspeita de falar, porque eu sou apaixonada pela análise do comportamento, né? É muito sobre a forma como é aplicada, né? Infelizmente, quando a gente fala, eu estou falando do meu tempo de experiência, né? Desses 10 anos. Lá no iniciozinho, a ABA, ela, de uma forma
vamos dizer assim, mais macro, a maioria das pessoas realizavam a aplicação, a terapia ABA, de forma, assim, bem, muitas vezes desumana mesmo. A palavra é essa, não tem muito como dizer diferente. Então, aquele atendimento de mesinha, demanda dada, demanda cumprida. A gente via situações que as pessoas ensinavam a fazer isso, né? Coloca a criança numa situação, numa mesinha que ela fique presa, ela não pode levantar. Então, isso é um absurdo. Né? Eu preciso deixar esse sujeito livre. Não tenho que controlar a criança ou obrigar a criança a estar sentada e cumprir uma demanda que eu, adulto, estou pedindo para ela. Não é dessa maneira. Então, se infelizmente ainda existe a aba sendo aplicada dessa forma, diminuiu-se muito, né? Porque a gente tem hoje muitas pessoas na área, né? Com voz ativa mesmo, defendendo o que a gente chama hoje de aba contemporânea, né? Que é um olhar para a análise do comportamento que traz esse olhar mais humanizado, né? Então, eu não boto essa criança sentada numa mesinha que prende ela. Eu deixo ela ficar onde ela quiser ficar. Perfeito. Ela quer sentar ao chão, ela senta ao chão. O atendimento não precisa ser numa sala de 4 paredes, pode ser na minha casa, pode ser no meu quarto, pode ser numa quadra, pode ser numa trabalhando a piscina. autonomia da criança. Autonomia da criança e num ambiente onde ela pode ser criança. Né? Então, do que adianta eu sentar uma criança ali, imagine, 4 horas por dia com um monte de fichinha, de cartinha. Olha, o que é isso? Responde isso, responde aquilo. Em vez de eu pegar um brinquedo, né, uma brincadeira, brincar com ela e dentro dessa brincadeira eu ensino. Né, aquilo que ela precisa aprender de uma forma que ela vai estar sendo criança, ela vai estar aproveitando aquele período de infância e eu, como profissional, que preciso me moldar, sabe? Vocês trouxeram um tema e eu acho que dentro desse tema é isso que a gente precisa trazer. Não é a criança ou o adolescente com autismo que precisa se moldar às demandas desse profissional. É totalmente o contrário. É esse profissional que precisa se debruçar para conhecer quem é esse sujeito. E é ele que vai se adaptar para poder ensinar da forma que aquela pessoa aprende. Perfeito, Joyce. Nossos patrocinadores do episódio de hoje são: se você está procurando um escritório de advocacia especializado em direito tributário e precisa regularizar sua saída fiscal, o Escritório Santos e Monteiro é o lugar de confiança para você fazer isso. Se você está procurando uma clínica parceira da sua empresa, especializada em medicina do trabalho, a Medprev resolve o seu problema. Se você está cansado, está precisando de energia a mais e quer regularizar o seu sistema imunológico, EnergiClean é a melhor opção. Se você é atleta e está precisando fazer uma avaliação física e acompanhar a prevenção de lesões, o Laboratório de Alta Performance e Pesquisa LAP é o seu parceiro ideal. Joyce, e para quem está assistindo e não é da área, não é da área de saúde, não conhece muito bem o tema, quais são os sinais que você consegue perceber que o paciente está avançando na terapia, que a terapia está trazendo resultados? A gente sempre fala muito assim, eu preciso reduzir comportamentos interferentes. E o que seriam esses comportamentos interferentes? O nome interferente já diz, né? São comportamentos que interferem a minha vida, a minha qualidade de vida, enfim. Então, eu sou uma criança que eu não consigo estar perto de outras crianças. Eu sou uma adolescente que eu não consigo conversar com outro colega sobre o assunto que ele conversa. Então, tudo isso a gente pode chamar de uma inabilidade, né? Eu não tenho essa habilidade, ou é um comportamento interferente, é um comportamento que interfere na minha vida, no meu convívio, no meu dia a dia. E esse comportamento entra também como aquele comportamento que a gente vê mais facilmente, né? Que é o de bater, né? Agredir, enfim, né? Autolesão, heterolesão, enfim. E aí, como é que eu observo que aquela terapia, ela tá tendo sucesso? Quando eu vejo a redução desses comportamentos e o ganho de novas habilidades. Perfeito. Então, tem que ser as duas coisas. Né? Eu falo muito, por exemplo, a gente trabalha bastante, é um recurso importantíssimo, é a comunicação alternativa. Né? Então, a CAA, comunicação alternativa aumentativa, as fonos, né, tem mais respaldo para falar sobre, mas faz parte da nossa prática com toda certeza. Uma criança que ela não consegue se comunicar de forma que as outras pessoas consigam compreendê-la, ela vai se comunicar da forma que ela conseguir. Ela vai bater, ela vai gritar, ela vai se frustrar. Então, ela vai viver num ciclo, né, de comportamentos interferentes, que eu estou falando aqui, porque ela não consegue se comunicar. Então, quando eu entro com uma comunicação alternativa, né, a gente tem vários modelos de comunicação alternativa, de alta tecnologia, de baixa tecnologia, pode ser um tablet, uma prancha, às vezes uma simples ficha, um cartãozinho, uma pulseira. Hoje tem diversas formas, né, da gente usar essa comunicação. Então, eu ensino um comportamento novo, eu ensino uma nova habilidade.
que é eu aperto no botão para dizer que estou com fome, em vez de gritar, bater e chorar porque estou com fome. Entendi. Então, essa terapia, ela teve resultado porque ela ensinou meu filho a dizer que está com fome, sem ele precisar se bater, sem ele precisar gritar, sem ele precisar chorar. Então, o resultado ele precisa ser visto na vida real. Né? Se ele não estiver presente na vida real, se os avanços não estiverem na vida real, não está tendo avanço. E, assim, conversa muito com aquilo que você falou no início da nossa conversa, de que as habilidades aprendidas dentro da sala de terapia, elas precisam ser, né? Elas precisam sair dali e ir para a vida. Isso, então esse paciente ele não pode usar a CAA só com a fono. Entendi. Ou com o terapeuta ABA. O pai e a mãe, que a gente falou aqui, que precisa participar desse processo, ele precisa saber como funciona essa comunicação e ele precisa usar. Perfeito. Para onde tiver. Na prática da gente, a gente usa muito generalizar habilidades. Isso. Perfeito. Joyce, como supervisora e como diretora de uma clínica, quais são os maiores desafios da tua prática para garantir a qualidade no atendimento? Então, vamos lá. Olha, de verdade, o maior desafio para mim não é a família. O maior desafio não é a dificuldade que aquele cliente chega lá e tem, né, de habilidade que ele precisa desenvolver, ou a gravidade que seja aquele caso. Não é nada disso. O nível de suporte não é nada disso. Para mim, o mais difícil para manter a qualidade do atendimento é o custo desse atendimento, né? Então, vamos pensar que uma criança, ela precisa de uma equipe multidisciplinar. E às vezes são 6, 5, 7 profissionais para atender essa criança. Cada um de uma especialidade. Uma fono, uma TO, um nutricionista, né? Então a gente tem ali várias pessoas. Essas pessoas são pessoas que têm que ter uma formação para além da sua formação básica. Sim. Eu não posso ser só psicóloga, eu não posso ser só nutricionista e agora eu vou trabalhar com autismo. Não, eu preciso me aprofundar nisso, eu preciso me capacitar nesse tema, eu preciso estar em constante, né, estudo, enfim, atualização para eu poder trabalhar. Para além disso, né, como profissional, eu preciso gostar daquilo que eu faço, né? Eu preciso realmente amar aquilo que eu faço, porque para a equipe profissional não é fácil, né? São dias, às vezes, frustrantes, são evoluções que a gente não vê, às vezes, a curto prazo, né? Então, isso mexe muito com o emocional daquela equipe, né? De uma certa forma. Mas o ponto que eu diria que dificulta em cima de tudo isso aí, a coisa mais difícil que eu diria é a nossa relação com os planos de saúde. Então, como eu posso dar acesso a essa pessoa, a esse tratamento de qualidade? Então, eu tenho uma equipe de qualidade, eu tenho profissionais de qualidade, mas eu não tenho uma rede de plano de saúde, eu não tenho propostas, né, de políticas públicas do governo, enfim, de quem seja. Se eu for falar de plano de saúde, eu tenho muita dificuldade. Se eu for falar do sistema do SUS, eu tenho 3 vezes ou 4, 5 mais dificuldades. Então, essas pessoas, elas não têm acesso, né? Elas ficam em filas ali para uma consulta com o neuropediatra, que eu já ouvi falar de 3, 4 anos para conseguir uma consulta. Nossa. 3, 4 anos eu perdi muito tempo de intervenção. Com certeza. Aí, quando eu consigo esse laudo, quando eu consigo essa consulta, eu não consigo a terapia. Eu não tenho esses profissionais disponíveis para atender. Eu consigo uma criança que precisava de uma intervenção intensiva, de ABA, por exemplo. ABA às vezes nem entra. Pensando em SUS, às vezes nem entra. Então, assim, eu preciso de algo intensivo na escola, em casa, em contexto clínico também. Aí o plano de saúde autoriza ali 30 minutos por semana de terapia, né? 1 hora por semana. Não vai adiantar de nada, né? Não vai ter efeito nenhum, mesmo que eu faça um atendimento de muita qualidade, não vai ter efeito. Então, assim, a gente tem barreiras muito grandes com o plano de saúde, né? São brigas constantes dessa família, no âmbito judicial, né? Muitas famílias precisam ir para a justiça para ter os seus direitos, precisam judicializar, porque eles não conseguem, né? Você vai, bate ali na porta do plano de saúde e são vários argumentos, sabe? São vários pretextos que vai surgindo. Quando você resolve, eles arrumam outro, e outro, e mais outro. Então, assim, para além do diagnóstico, para além das dificuldades do meu filho, eu ainda preciso brigar o tempo inteiro por algo que era direito, né? Que todos precisavam ter acesso. Perfeito. Então, assim, a gente vê hoje ainda um pouco mais de olhar para o autismo, né, das autoridades, enfim, mas ainda falta muito. A gente ainda precisa caminhar muitos passos para que todas as pessoas com autismo tenham acesso a um tratamento de qualidade. Perfeito, maravilha, Joyce. E assim,
Existe alguma coisa, fora o que a gente já conversou aqui sobre essa participação maior da família, que a família geralmente não enxerga, mas que faria uma diferença maior no tratamento? Olha, e eu acho que isso aí é muito particular, porque vai ter aquela família que está muito ali integrada no processo, muito aberta. Eu já trabalhei esse tempo inteiro com famílias assim, que a gente orientava, que a gente pedia, estava ali participando, Da luta fazendo, junto, né? e participando muitos pais e mães que participam dos congressos, né, que fazem os cursos. Eu quero fazer curso de aba, eu quero entender o que é. Então, assim, eu tenho esse perfil de família, mas eu tenho aquele perfil de família que realmente não busca, né, que não está ali tão interessado a participar desse processo por N motivos, não é um julgamento, né, mas às vezes eu procuro entender, assim, vendo pela vertente mais da psicologia, né, poxa, já é um fardo tão grande para mim, né, já é tão difícil o meu dia a dia, minha rotina, eu não quero no meu tempo livre ter que estudar sobre autismo, ou ter que entender mais sobre autismo, mas eu acho que o que poderia facilitar é realmente que essa família ela tivesse mais conhecimento, que ela tivesse mais participativa e mais ativa do processo. Na tua visão, qual a diferença, assim, o que diferencia um profissional tecnicamente preparado para um profissional não tão preparado assim? E que quer atuar na área? Hoje eu queria ir para além do tecnicamente, Tá. né? Então eu acho que eu recebo hoje currículos, né, bem bonitos e assim bem robustos, de páginas e páginas de formações e formações. Mas o profissional que atua nessa área, ele tem que ser para além do currículo e para além da sua formação. Ele precisa realmente ter experiência, né? Então, a experiência faz toda a diferença. E uma experiência boa, uma experiência com supervisão, né? E muitos profissionais ainda atuam de forma muito independente. A gente vê em todas as áreas, tá? Não estou falando só de aba, não. Estou falando todos os profissionais que atuam nessa área precisam de supervisão. A gente precisa pensar que a qualidade do tratamento, ela vem quando eu busco fazer da melhor forma possível, conforme o que a ciência diz e o que os estudos trazem. Mas se eu acabei de fazer um curso, fiz hoje esse curso, e amanhã eu quero atuar com esse curso, eu não sou a melhor pessoa mais qualificada para aquilo. O curso durou 3 dias, sei lá, uma semana, mas eu tenho pessoas que estão por trás disso, que já atuam com as técnicas desse curso há muito tempo. Então, eu preciso consultar essas pessoas. Eu preciso entender que eu preciso de supervisão, né? Eu preciso de pessoas mais experientes para me orientar, para que a minha prática seja mais eficaz, né? Então, para falar tecnicamente, não é só a tua formação, mas é aquilo que você busca fazer na prática. Um bom profissional para a área de autismo, ele tem que ter, não é só por amor. Se eu não tenho conhecimento, se eu só amo o cuidado, não é suficiente. Eu preciso ter a técnica. Mas se eu tiver a técnica e eu estiver entrando nessa área, porque é uma área agora que está vislumbrando, todo mundo tem um espaço, tem muito, autismo está crescendo e tudo, e financeiramente é rentável. Então, se esse for o meu objetivo, eu aconselho que você nem siga em frente, né? Você tem que estar ali porque você tem um propósito para além do seu trabalho. Todo mundo quer receber o seu salário, Perfeito. obviamente. Mas eu preciso entender que o meu trabalho não é como qualquer outro trabalho. Cada dia que eu atendo, cada dia que eu estou com aquele paciente ali, com aquela criança, eu posso fazer a diferença na vida dele, daquela família. Então, eu preciso acordar todos os dias pensando em fazer a diferença na vida daquela família de forma positiva, né? De alguma forma. Então, assim, não é só técnica, não é só currículo, não é só curso. É intencionalidade mesmo. É você querer fazer a diferença na vida dessas pessoas. E como manter esse atendimento técnico, ético, humano, sem cair na rigidez e na superficialidade, assim? O que eu faço muito, né, com a minha equipe, com a equipe que eu trabalho? Eu estou muito próxima dos casos, né? Eu sou diretora da clínica, mas eu conheço todas as famílias, eu conheço todas as crianças. E como que isso é possível? Porque nós não somos uma clínica grande. E esse é um outro ponto. Né? Então, a gente tem clínicas aí com 100, 150, e às vezes pode ser que você tenha uma equipe que você consiga fazer grupos ali de coordenação, supervisão e conseguir atender a essa quantidade, mas eu acho muito difícil. Né? Então, assim, nós somos uma clínica pequena, então a gente consegue trazer qualidade ao atendimento para isso. Mas como é que eu passo isso para a minha equipe, né? Para os meus profissionais, esse olhar mais sensível, esse olhar mais humano?
eu preciso mostrar para eles que eu faço isso também, né? Então, não é assumir uma postura de liderança onde eu mando fazer, é onde eu mostro como fazer, né? Então, e tudo isso que eu estou falando aqui para vocês é o que eu vivo, né? Então, a minha equipe conseguiria dizer isso sobre a minha prática. Eu não sou a diretora clínica que escuto a criança chorar e peço para alguém ir lá, né? Se tiver alguém disponível que possa fazer, um coordenador, um supervisor, ele vai. Mas se não tiver, eu sou a pessoa que vou lá e vou fazer isso com o maior prazer, né? Hoje eu atuo muito mais nessa área de supervisão e gestão, mas atender os pacientes, para mim, é sempre minha paixão, sempre foi minha paixão. Então, eu gosto de estar lá junto, eu gosto de resolver os problemas, né? Então, assim, eu não fujo desses problemas, então eu quero estar lá junto, a família está sofrendo, está passando por uma dificuldade, então a gente vai acolher essa família, a gente vai estar lá perto. Então, a gente precisa mostrar no nosso dia a dia o que a gente quer que a nossa equipe faça, fazendo, né? Não só dizendo o que deve ser feito, mas fazendo. Perfeito. Joyce, para uma família que acabou de receber o diagnóstico de autismo, qual seria a sua orientação? O que é que ela deveria fazer primeiro, por exemplo? Olha, o que ela precisaria fazer primeiro? Acho que entre o núcleo familiar ali, né, como eu pontuei, é conversar, né? Se é uma mãe solo, ou se é a esposa, o marido, enfim, quem seja o seu núcleo familiar. Então, olha, isso aqui é a nossa realidade agora. E muitos, quando recebem esse diagnóstico, ficam extremamente perdidos, né? Estou aqui com um papel que diz que o meu filho, a minha filha tem autismo. E agora? E agora? O que é que eu vou fazer? Né? Então, assim, procure, né, pesquise uma equipe na sua região, onde você mora, ali, que tenha qualidade. Como que eu vou saber se essa equipe é uma equipe qualificada ou não é qualificada? E aí você vai saber que essa equipe é qualificada ou não é qualificada por aquilo que tem de resultado naquele atendimento. Então, assim, eu indico, assim, muito cuidado, né, com algumas clínicas ou algumas equipes que o marketing é bem bonito, mas que não mostra realmente o que está fazendo. Né? Então, você precisa ver o resultado naquilo que está fazendo. Conversa com outras mães, né, que já passaram por isso. Elas podem te dar suporte, né? Outros pais, eles podem te dar suporte. E hoje é muito comum que no seu núcleo de amigo, de família, você tenha alguém. Né? Vai ter alguém ali que está passando por essa vivência, experiência. Então, assim, compartilha a tua dor, né? Porque é doloroso esse primeiro momento de luto, enfim, é muito doloroso. Mas se eu tenho alguém que passa por uma situação semelhante à minha, então a gente vai junto, a gente une forças, a gente caminha junto, né? Para a gente conseguir. E não deixe passar tanto tempo. Né? Não passe tanto tempo sem buscar esse tratamento, sem buscar essas terapias, porque o tempo de intervenção, né, quanto mais rápido eu inicio essa intervenção de qualidade, né, da melhor forma possível, mais rápido eu tenho os resultados, né, e mais rápido essa criança, esse adolescente vai precisar de menos terapia e de menos intervenção. E para os profissionais que já atuam na área, qual reflexão você acha que é indispensável? Eu acho que a reflexão indispensável é justamente o que eu pontei aqui em outro momento. Eu preciso olhar para o meu paciente, para o meu cliente, como pessoa, né? Eu preciso mergulhar na história dele também, né? Eu preciso participar da vida dele de forma ativa para que a minha atuação não seja só técnica, mas que a minha atuação seja humana, que eu possa entregar o que eu tiver de melhor ali para aquele paciente, que eu me comova, né, com o dia que ele chegar cansado, né, que ele não quiser fazer, né, ele não estiver bem, que eu possa acolher, e tá tudo bem a minha sessão ser só de acolhimento. Né? Então, que a gente não se cobre tanto para cumprir a meta, o objetivo daquele dia. Que a minha prioridade seja sempre o bem-estar do meu paciente. Perfeito. Joyce, a gente está caminhando para o final do episódio já. E eu queria que você respondesse qual é a mensagem que você gostaria de deixar para a família, para quem cuida, para quem está envolvido nesse processo como paciente TEA. Olha, às vezes é tantas coisas que a gente quer falar, né? Essa pergunta, eu acho que de todas é a mais abrangente. Mas se eu pudesse dizer uma única coisa, é não desista, né? Para essa família que tem o laudo aí nas suas mãos ou que já está nessa caminhada há muito tempo, não desista, né? Quando eu não desisto, quando eu corro atrás, quando eu luto, quando eu persisto, a gente sabe que as lutas dessa família, ela é diária, né? A gente costuma dizer, é um leão a cada dia. E é mesmo, é um leão a cada dia. Mas não desista, né? Busque essa equipe que pode te dar esse suporte para que o teu filho possa desenvolver, para que ele possa avançar.
e que a gente possa sempre olhar para as possibilidades, não apenas para as dificuldades, né? A gente tem visto muito esse olhar para o autismo como, às vezes, um olhar capacitista mesmo, de não consegue, não pode, não dá conta, não é capaz, mas eu preciso olhar para os avanços, mesmo que eles sejam bem pequenininhos, né? Mas quais foram as minhas conquistas até aqui? Quais foram os meus avanços até aqui? Quais são as possibilidades que eu tenho a partir de agora? Não desista e olhe para as possibilidades. E se você pudesse corrigir uma ideia que a sociedade ainda tem do autismo, qual seria? Eu corrigiria 2 ideias, né? Porque eu acho que a sociedade ainda separa o autismo, assim, muito em 2 quadradinhos, né? Aquele autista que antes era conhecido, assim, como síndrome de Asperger, né? O autista que tem altas habilidades, né? Que a gente vê em algumas séries, alguns filmes, muito inteligente, né? Então, às vezes tem gente que ainda acha que todo autista tem uma alta habilidade, é muito inteligente. Ou aquela parte da sociedade que olha para aquele autista que, ai, coitadinho, né? Ele não consegue falar, o que vai ser da vida dele, né? Aquele olhar de pena, né? E ele não consegue dizer o que ele quer. Olha como ele fica agitado, ele fica agressivo, ele não para, ele não senta, ele bate nas pessoas, enfim. Então, autismo não são 2 extremos, né? Não é só isso. Eu pensaria em que a gente pudesse passar esse olhar para a sociedade, né? De que autismo ele é uma condição, né? Que ele não define essa pessoa, independente do nível de suporte que ele tenha. Ele pode sim superar as suas dificuldades, ele pode sim participar de tudo na vida, de fazer tudo aquilo que ele quer. Então, que a sociedade possa cada vez mais ter acesso a essa informação de qualidade, essa informação de verdade mesmo, né? E que a gente possa contribuir para tornar a vida dessas pessoas e dessas famílias cada vez melhor. Mesmo que eu não tenha uma pessoa com autismo na minha família, que eu possa ser um canal, né? Para facilitar, para contribuir, né? Na vida dessa pessoa. Maravilha. Joyce, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu acredito que foi um papo esclarecedor, importante, principalmente nesse mês de abril. Muita informação. E as portas aqui do Fora do Protocolo estão abertas para quando você quiser voltar. Obrigada, gente. Foi um prazer. Obrigada mesmo. Espero que eu tenha contribuído aqui com vocês hoje, com quem estiver nos assistindo. Estamos à disposição. Maravilha. Obrigada.